Salve pessoal, saudações tricolores. Passamos de um sufoco, né? Um sufoco por demorar a fazer um gol. E vamos comentar o jogo de ontem agora. Antes, já que você está chegando aqui, é só você se inscrever, dar uma força pro canal, dar um like ou dislike se não gostar do canal e se ativar as notificações. Meus amigos que já são inscritos, é só dar um like para ajudar. Pode parecer brincadeira, mas ajuda muito. Vamos falar do jogo do Fluminense? Ontem foi um jogo que era para o Fluminense ser vencido de 3-4. Não venceu por dois motivos. Um, que jogou mal. Mal diante do adversário que tinha pela frente. E mesmo jogando mal, tem outro motivo, qual é o goleiro deles. Fez pelo menos 4 grandes defesas. 4 grandes defesas. Então, eu acho que o Fluminense deu sorte não deu, tinha que ter vencido demais, mas quando a gente fez um gol, a gente achou o gol, né, porque já estava ficando difícil, a torcida já estava vaiando desde o final do primeiro tempo, o time se apresentando mal, estava tendo chance de fazer gol, porque o time de lá, do outro lado, o Aparecidense é muito fraco, e eles tiveram chance de fazer gols, né? Não é no singular, não, no plural. Porque não foi bola vadia, não. Foi bola nas costas do Samuel Xavier, falta de proteção na frente da zaga. Os caras saíram no contra-ataque, em 2 toques estavam na nossa cara. O cara não fez um... Teve um cara lá, não sei se foi o centroavante, não sei quem foi. O cara perdeu 2 gols. O último, então, era ele e o Fábio, pô. O Fábio, a gente poderia ter entrado ontem com 10 jogadores, sem o Fábio. Os caras não conseguiram acertar um chute para gol. Nenhum. Me lembrou o Fluminense, o Fla-Flu do ano passado, aqueles 2 Fla-Flus que o Fluminense não conseguiu acertar o gol uma vez em 2 jogos. Foram os caras. Mas os caras tiveram... Nós, ano passado, não tivemos chance de fazer nada. Os caras ontem tiveram chance de fazer gol. Tiveram chances reais. Não foi uma chance, não. Foram quase 3 chances. 2 chances com certeza. Não fizeram porque perderam. Perderam a chance de fazer o gol. Perderam o gol feito. E nós, apesar de tudo, mandamos no jogo. A gente chegou uma hora que a gente estava com posse de bola de quase 80%. Os caras jogando lá atrás, mas é um jogo sem marcação. Os caras não bateram. Os caras não vieram aqui para fazer cera. Os caras jogaram o joguinho deles. E nós jogamos o nosso joguinho. O joguinho deles é um joguinho de time pequeno. Assim. O nosso joguinho é diferente, é um joguinho de time grande que está se apresentando mal, está com um esquema ruim. Só para a gente ter uma ideia, os caras ontem chegaram na cara do gol por 2 motivos. A gente povoa menos o meio de campo. E o Samuel Xavier estava levando bola nas costas. Voltou a levar, né? O Samuel Xavier resolveu atacar ontem, era uma avenida. Se os caras tivessem um pouco mais de competência, a gente tinha dançado ontem. E a nossa sorte é que a gente vai para lá com uma vitória e os caras não vão jogar em Aparecida. Os caras vão jogar em Goiânia, provavelmente no Serra Dourada, que é um estádio grande, o público fica afastado do campo, eles não têm torcida. Se bobear, a gente vai igualar em torcida com eles. Talvez não iguale porque o pessoal de Goiânia que torce pro Goiás, pro Vila Nova, pro Atlético Goianiense, pro Goiânia, vão torcer para eles, vão aparecer lá para ver o jogo, né? Mas é isso, acho que o time de ontem me preocupou em alguns pontos. Primeiro ponto, o esquema de jogo. Esse esquema de jogo me impressiona o Renato conseguir. Está fazendo a mesma coisa que o Diniz fazia no esquema dele, que o Mano fazia. Aliás, o que o Renato está fazendo é o que o Mano faz. O Renato está sendo o Mano Menezes cover. José Luiz, eu esqueci o sobrenome do Mano. José Luiz alguma coisa, cover. Então, eu acho que o Renato tem que mudar. Porque ontem o time foi a mesma coisa de sempre. Ah, mas ele fez umas mudanças. Ele vem aí com um time novo. Qual é o time novo? Vai jogar no 4-3-3. Qual é a novidade? O Keno. E ontem, eu ainda falei isso no vídeo de ontem. Keno ia pegar uma galinha morta, pegou. Acho que foi o jogador que mais chutou para gol ontem. Fez um gol. Acho que eu não sei se ele deu 8 chutes para gol.
Fez um gol. E o Keno é um caso perdido. O Keno, ele era para ser um craque, mas ele é burro demais e toma decisões erradas. Ontem pegou a galinha mortaça, aquela galinha de despacho, que já está com o pescoço cortado, e não conseguiu fazer nada. Apesar de ter sido talvez o nosso jogador mais agudo. Então você entrar com mudou, botamos gente nova, botamos o Nonato no lugar do Hércules. Perfeito, acho que a torcida estava pedindo isso. Barramos o Bernal, errado. Você prendeu o Martinelli. O Martinelli ontem fez uma partida horrorosa. Horrorosa em termos do que é um time que não oferece nenhum perigo, e o Martinelli estava mal na proteção da zaga ali, como primeiro volante. E a outra mudança foi a volta do Fuentes. O Fuentes ontem não dá para julgar muito, porque o cara está voltando depois de 40 dias parado. Apesar de tudo, o cara se apresenta para atacar, né? Ele se apresenta muito para atacar. O Fuentes é um camarada bom para jogar com o Serna ou com o Canóbio. O Canóbio ninguém falou dele, né? Mas foi bem barrado. Ele tem que tomar ciência de que ele estava muito mal, tem que treinar mais para poder voltar. E o time apresentou a mesmíssima coisa, mas a mesma coisa, os mesmos erros, a mesma lentidão. Aí a lentidão vai por conta do Ganso. O Ganso, por mais que ele não tenha errado quase nada ontem, o Ganso sempre foi um cara lento. Lento que eu falo na corrida, tanto que eu já comentei aqui muitas vezes, notadamente em 2022 e 2021. O Ganso me lembra muito o Ademir da Guia. O Ademir da Guia, o Divino, era um jogador que, se ele é lento, ele era um lento bom pra caramba. Era um lento que a bola corria pra chuchu. Então o Gerson era um cara lento, mas a bola do Gerson corria, a bola batia no pé dele, já ia para algum lugar, ele já sabia o que ia fazer com a bola. Desculpa, porque essas chuvas que eu andei pegando aí me arrebentaram. O meu pigarro, que já é forte, está mais forte. Mas então o Ganso é um lento de correr, ele não é de correr para dar pique. Quando ele dá pique, a gente fala assim, bebeu alguma coisa, tomou alguma coisa. Mas ele está lento, inclusive, para andar, ele está andando. Isso aí reflete no time. A gente também teve a contusão do Cano logo no início. Eu acho que não foi torção, não. Embora eu tenha visto uma foto, tem uma foto dele que parece que o cara se apoiou no joelho dele. Isso aí é perigoso. Pode ser que nem o Riquelme Felipe e o Isaac. Não é grau de cirurgia, mas como ele já tem idade, pode ser alguma coisa que ele tem que ficar um tempo parado. Aí entrou o Everaldo teve uma chance de gol, não fez. Aí eu li algumas coisas tipo, o Cano não perderia. O Cano tem perdido gols inacreditáveis. E tem que se dar mérito ao cara que foi o melhor jogador em campo ontem, o goleiro. O goleiro fechou tudo. O goleiro deles foi excelente. Fez 4 defesas, pelo menos, espetaculares. E o cara foi a chance do Everaldo. Mas o Everaldo depois assistiu o Arias. O Everaldo pelo menos conseguiu mais 2 assistências. Não, teria sido assistência se tivesse sido gol, né? Mas ele passou 2 bolas que ele não foi fominha, jogou pro cara fazer. Uma foi na minha opinião, a grande decepção do jogo. O Arias. O Arias ontem não parecia o Arias. Ele errou tudo, chutou tudo errado, não conseguiu passar pelo marcador, não conseguiu passar a bola. Ele teve uma noite de Paulo Baia. O Arias ontem foi muito abaixo da crítica. Na minha opinião, foi um dos piores jogadores em campo. Principalmente se a gente comparar o Arias com o Arias. Ele foi um jogador que produziu nada. Então, o Fluminense tem mudado os jogadores. E não disseram por que o Hércules não foi nem relacionado. Estranho isso, né? Não é conjuntivite, né? Porque se ele está com conjuntivite, ele tem que ficar em quarentena, para não chegar perto de ninguém no time. Senão, e se for conjuntivite, é daquelas conjuntivites de deixar todo mundo doido. Aquela que fica parecendo um vampiro com olho vermelho. Então, eu acho que não foi explicado.
Mas ele colocar quem ele colocou, mostrou que ele queria atacar. Ótimo. Mostrou que ele estava esperando um adversário fraco. Ótimo, ele é fraco mesmo. Mas é o mesmo esquema, não funciona. Tirar o Bernal, ontem com um time fraco a gente viu o Martinelli jogando mal pra cacete. Martinelli é bom jogando de segundo volante. Ele jogando de primeiro volante. Vou voltar a falar o que eu falei há 2 vídeos atrás. O Martinelli de segundo volante, ele tem vaga em qualquer time do Brasil, da Série A. E eu diria que ele é titular em 90% dos times da Série A do Brasil, de segundo volante. É só fazer uma pesquisa nas outras torcidas, vocês vão ver. Gente séria, né? Não são aqueles bobos, né? Agora, ele como primeiro volante está entre os 5 piores da Série A. E parece que a gente não entende isso. A gente que acha que isso tô vendo mal. Não tô vendo não. Ontem ele saiu. Ontem o time no primeiro tempo foi vaiado. Terminou o jogo, o time foi vaiado. Entre poucos aplausos e muitas vaias. Por quê? Porque não está correspondendo. Por que não está correspondendo? Porque o Renato é uma extensão do Mano. Ele podia se chamar José Luiz Portaluppi. José Luiz é o nome do Mano. Mano Portaluppi. Mano Portaluppi. Ele não muda, pô. Tenta alguma coisa nova. Joga no 3-5-2. Joga no 4-4-2. Joga no 4-4. No 4-5-1. Mas, pô, jogar do jeito que ele joga, o time fica exposto. Se os 2 laterais quiserem avançar. Ontem, por exemplo, estava com um lateral voltando, que foi o caso do Fuentes. Depois de 40 dias. E com outro que resolveu atacar. Se a gente estava enfrentando um time, mesmo fraco, soubesse jogar como eles tiveram chance, porque a gente fica com medo de uma bola vadia. Mas ontem não teve bola vadia, eles tiveram 2 ou 3 chances, 2 com certeza. Aproveitando os avanços de Samuel Xavier, estava um buraco, porra. O cara perdeu 2 gols, um no segundo tempo, que foi assim, puta, mas como é que perde um gol desse? Graças a Deus, né? Graças a Deus que perdeu. Não tinha tudo para fazer. E se faz o gol aquela hora, a gente estava 0-0, adeus. Aí a vaia ia começar ali e ia ser estrondosa. Aí depois não sabe porque não vai dar. Tem Fluminense Sport domingo. Provavelmente eu vou. Mas se tivesse perdido ontem, para começar já não iria ninguém. E quando entrasse em campo seria uma vaia estrondosa. Pô, Renato, tá na hora de mudar. Não é mudar time só, não. Mudar o tipo de jogo. Tem que botar umas coisas na cabeça. A gente precisa de um primeiro volante. Todo time tem um primeiro volante. Até a seleção brasileira de 1970, o maior time que eu vi jogar na vida, tinha um primeiro volante. Por um acaso, um primeiro volante que era bom pra cacete. Bom com a bola no pé. Sabia o que fazia com a bola no pé. Se infiltrava para fazer gol. O Clodoaldo. Igual o Delay no início. Quando o Delay era cabeça de área. Mesma coisa. Não, a gente tem um cabeça de área que pode fazer isso, mas a gente não bota. A gente bota um segundo volante que saiu ontem vaiado. E jogou, foi um dos piores jogadores em campo ontem. Pô, muda o esquema de jogo. Experimenta, mas o Lescano ontem entrou bem. Aliás, o Lescano ontem devia ter sido fominha. Na bola que ele jogou debaixo das pernas do cara. Na hora que ele deu a canetada no cara, era para ele ir lá dentro. Vai lá dentro. Não, ele foi com... Isso aí é um camarada que está se sentindo. Isso é insegurança. A gente vê uns analistas bobos falando que fulano de tal está inseguro. Inseguro, o Lescano deu uma demonstração do que o cara está inseguro. Por ter jogado mal uma partida, por ter tido pouca chance, por entrar e não poder errar. Então ele fez a coisa certa e jogou para trás. Ó, então faz aí você, porque se eu perder o gol vão falar mal de mim. Então essas coisas têm que ser vistas pelo Renato. Não sei se está vendo. Agora estou em dúvida se está vendo. E para terminar, vamos só fazer aqui uma análise de cada jogador. O Fábio, para mim, eu vou dar as notas. Fábio, nota sem nota. O cara não fez uma defesa o jogo inteiro. Nenhuma. Ele nem podia ter entrado 10-9. 10-11. A gente ia ganhar o jogo de 1-0, o gol do Keno. Porque os caras não acertaram o gol. Não acertaram o gol. Me lembrou na hora os 2 Fla-Flus do ano passado, que a gente não conseguiu acertar o gol em 180 minutos, mais os acréscimos. Samuel Xavier procurou atacar, mas a avenida Samuel Xavier ficou perigosíssima. Quem viu o jogo, viu o que é isso.
Freitas e Nonato. Freitas e Ignacio. O Freitas deu uma mancada, mas o Ignacio salvou. Não, fora disso, os caras não tiveram trabalho. Por outro lado, o Freitas quase fez um gol 2 vezes, né? Que a cabeçada dele, depois a bola na trave, embaixo na trave. Um cara que foi para ataque, ele tá querendo fazer gol também. Mas não teve susto. O susto que a gente teve foi o susto que o Fluminense teve foi por falta de proteção na volância. O cara pega um esquema aberto com um lateral avançado, pô, aí você fica no 1 contra 1, no 2 contra 2, fácil. Né? Por insegurança. Como a gente lê, tá inseguro. Quantas falhas ele teve? Nenhuma. Tem um julgamento do Inácio, é isso. O Inácio ainda é inseguro. Vem cá, ele errou quantas ontem? Nada. Isso deu um pico de luz aqui. O Freitas deu uma rateada ontem no primeiro tempo que o Inácio salvou. Mas não teve nada de segurança, foi uma rateada como qualquer um dá. O Fuentes, o primeiro tempo do Fuentes não foi bom. Aí você vê que é um cara que está faltando ritmo de jogo, mas é um cara que se apresenta para atacar. E ele não tem entrosamento com o Keno. Aí fica mais difícil para os dois se entenderem, né? Não é só o Fuentes não se entender, o Keno também tem que jogar com ele para entender. E quem estava jogando com ele era o Canóbio. Martinelli ontem estava mal. Além dele não estar jogando na posição dele, contra um time fraquíssimo, ele não estava bem. Nonato com altos e baixos. Ganso, lento. O Ganso é muito lento. O Ganso sempre foi muito lento. Eu sempre comparei o Ganso ao Ademir da Guia, um cracaço. O Ademir da Guia fazia a bola correr, ele era um cara de passadas largas, mas ele não tinha pique, nenhum. Mas ele fazia parte da academia do Palmeiras, Dudu e Ademir da Guia. Boa, um belo time. Ganhou uns 2 campeonatos brasileiros nos anos 60, quando era a taça de prata. Era um time muito bom, pô, muito bom. Dudu, cabeça de área. Dudu, Ademir da Guia, César, centroavante, carioca. Era um time de responsabilidade, de bom pra caramba. E o Ganso joga no mesmo estilo do Ademir da Guia. Ele é um cara lento, dificilmente o Ganso dá um pique. Quando dá um pique a gente até se espanta. Mas é um cara que faz a bola jogar rápido. Mas a bola dele não está tão rápida e ele está super lento. O Ganso está andando em campo. O Ganso não corre. Tá certo, contra o time era muito fraco. Mas a gente vai pegar um time agora encardido. Domingo. Domingo é um jogo encardido. É um jogo de time A, time da Série A. E o Fluminense adora ser o Robin Hood. Tirar pontos dos ricos e dar para os pobres. E sifo. Né? Então o Ganso, para mim, tem sido uma decepção. Porque já está treinando. Aí já incluído a pré-temporada, ele já está com mais de 40 dias de treinamento e de jogar bola. E não está produzindo nada. Aí você tem aquelas coisas. A super defesa dele, né? Porque ele demora muito a entrar em forma. Também acho, isso eu já falei. Mas ele dá um piquezinho de vez em quando, marcar, correr um pouco mais, trotar um pouco mais. Está na hora. Está na hora de fazer isso, porque ele não está fazendo. Está se poupando para o Mundial. A gente tem uma Copa do Brasil, uma Copa Sul-Americana e um Campeonato Brasileiro para jogar. E para conseguir dinheiro, e para conseguir um título pelo menos. Arias péssimo. Para mim, o pior jogador em campo ontem do Fluminense foi o Arias. O Arias errou absolutamente tudo. Chutou mal, passou mal. Passar mal, isso foi demais. A torcida estava notando ele. O Arias estava errando passe. Não sei, estava indisposto, estava com mal da barriga, com dor de barriga, ele não estava legal, não. O Cano se machucou logo de casa, o Everaldo só recebeu uma bola. E se fosse, eu já li isso várias vezes em vários locais. Inclusive no meu Literia Zap. O Cano não perderia sim. O Cano perdeu, nos últimos 6 meses, o Cano perdeu gols feitos. Agora, as pessoas não têm o hábito de dar crédito a quem merece. É o tal do Matheus, esqueci o sobrenome dele, o goleiro. A maior figura em campo. Você vê como é que o time deles é fraco. Nós jogamos contra um time fraco, era para ter enfiado, jogamos mal
E a melhor figura em campo foi o goleiro deles. O goleiro deles fez pelo menos umas 4 defesas boas. 4 defesas muito boas. Enquanto o Fábio nem tocou na bola, ele fez 4 defesas espetaculares. 4 defesas ótimas, fora as defesas normais. Então ele salvou. Porque aí também podia criar uma mentira, né? Se ele não faz essa defesa, ele toma 2 gols, aí foi 3-0, o Fluminense deitou e rolou. Não deitou e rolou não, porque o time deles é fraco, o goleiro não é a parede que foi ontem. E pô, o Everaldo só teve essa chance. O Everaldo tem uma grande vantagem em relação ao Cano. Ao mesmo tempo que é uma vantagem, é uma desvantagem. O Cano ele chuta de onde tiver, com ou sem ângulo, ele não quer saber, quer fazer gol. O Everaldo olha, quando ele não está com boa possibilidade, ele passa para alguém. Ontem ele passou uma para o área, acho que era para o área pelo menos acertar a bola, né, para o goleiro fazer uma grande defesa. Nem isso. Ele não é fominha. E o Keno, o inútil, que ontem foi útil. O Keno ontem tentou. Não pode falar que ele não tentou, não. Ele tentou. Só que ele é muito disperso. O Keno ele faz as coisas certas e termina mal. Mas ele depois de ter, acho que ele foi o jogador que mais chutou ontem no time. Acabou que ele acertou um gol. Salvador. Um gol importante. E a nossa sorte é que nós não vamos jogar lá em Aparecida. Vamos jogar em Goiânia, provavelmente no Serra Dourada. Aí não tem pressão. Aí o Fluminense conseguiu uma vantagem. E se a gente fosse jogar, equiparada, se a gente fosse jogar em Aparecida, teria sido de 2 ou 3 gols. Porque 1-0 em Goiânia equivale a 2 ou 3 gols em jogar em Aparecida. Só que se a gente mantiver a bobeira que nós mantivemos, jogando nesse mesmo esquema falido para o time do Fluminense, o time do Fluminense não tem jogador para jogar nesse 4-3-3. Porque a gente tem 3 no meio de campo, um não marca nada. Porque o Ganso de 2021, 22 e início de 23, ele não marcava, ele nunca marcou, mas ele cercava e tomava umas bolas. Era aquele cara que estava no lugar certo, teve uma bola dividida, a bola estava com ele. Não era ele dividindo, não. Alguém dividia, a bola sobrava para ele, porque ele estava correndo. O Ganso hoje não faz mais isso. Então você vai jogar no 4-3-3 e você não tem um jogador que é importante marcar. Aí para você poder marcar um jogador, o que você faz? Você retira o Arias. Quando você retira o Arias, quem está na frente? Ganso e Cano. Como é que você vai puxar contra-ataque com Ganso e Cano? Não puxa. Porque se você tem um 4-3-3 que os 3 marcam muito, você libera um cara rápido. Quem é o cara rápido? Arias. Para puxar um contra-ataque. Por isso que eu acho que o 4-4-2 é melhor. Que alguém cobre o Ganso, mas o Arias dispara. E você ocupa o meio de campo. E ontem nós não ocupamos o meio de campo ontem contra um time da Série D, que foi o 10º colocado no campo. Quase caiu. E nunca, na última rodada ele conseguiu se salvar do descenso no Campeonato Goiano. Pô. Sabe, ele passou para essa fase que está enfrentando o Fluminense agora, porque enfrentou 2 times da Série D. Um ele passou nos pênaltis e ele ganhou. Mas 2 times da Série D. É um time fraquíssimo, pô. E a gente complica um jogo contra um time fraquíssimo. Vamos pegar agora o último colocado do Campeonato Brasileiro. Não é um time fraquíssimo, é um time que está jogando e não está se dando bem. Pode fazer uma graça dentro do Maracanã. E isso é apavorante, porque aí a crise vai se instalar e não vai mais sair. E como se fala, não vai mais sair, Renato Portaluppi não irá ao Mundial. Ou ele muda a maneira do time jogar e adequa o time que a gente tem para um esquema que seja outro, que não é esse. Porque enquanto você jogar com o Ganso, jogar no 4-3-3, é jogar com só 2 no meio de campo. E quando você joga com 2 no meio de campo, que um não é volante, você está muito fragilizado. Muito fragilizado. Pô, isso é uma questão de 1 mais 1 igual a 2, pô. Não tem diferença, não tem dificuldade de pensar nisso. Pô, vamos arrumar um time aqui, vou jogar. Olha, o Fluminense tem 5 Ganso, não joga nada. Vamos botar 4 no meio de campo, a gente vai ganhar tudo, porque a gente vai brigar contra o Martinelli e contra o Nonato. Contra o Nonato e contra o Hércules. Contra o Martinelli e contra o Hércules. Porra, não vai ganhar nunca. Tem que jogar com 4 no meio de campo. 4. Bota o Arias lá na ponta aberta, na ponta que quiser, porque o Arias joga nas 2 pontas fácil. E o Cano, ou agora o Everaldo, o Cano vai dar uma parada legal. O Cano, eu acho que teve um início de torção naquele negócio ali. Aquela foto que tá, o joelho dele tá segurando o cara, tá meio torto. Tomara que não. Mas o Arias é rápido, pô.
E você preenche o meio de campo com um Ganso podendo pegar uma bola e lançar, que é uma coisa que ele faz excepcionalmente bem, ou talvez seja o melhor do Brasil. Só isso, gente. Agora é torcer pro Ganso, o Cano se recuperar, e pro Renato Portaluppi entender que se continuar sendo o Mano Portaluppi, nós não vamos a lugar nenhum. O Mano Portaluppi, ano passado, foi muito importante para nós sairmos do pântano, onde a gente estava atolado até aqui. Eu diria que a gente estava atolado até aqui. Então chegar o Mano jogar da maneira que ele jogou, foi ótimo. Acabou isso, não estamos mais com pressão. Agora a pressão está começando a acontecer da torcida, porque não está gostando do que está vendo. Falou, gente. Saudações tricolores, se inscrevam. Já que você chegou até aqui me vendo ser chato pra caramba, no fundo você gostou de mim, né? Se inscreve aí. Falou?